Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal, dessa vez falando sobre negociação e resistência. Quantas vezes você já não passou por situações em que as pessoas resistem a negociar contigo, dizendo, não quero negociar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, e como lidar com isso? Mas antes de eu responder esta pergunta, inscreva-se no nosso canal, pessoal. Isso vai ajudar a trazer muita informação de qualidade para vocês. Quem é que já não passou pela seguinte situação? A pessoa chega para negociar contigo, não tem o menor interesse em negociar. Aliás, fica uma pergunta aqui. Então, está fazendo o que ali, né? E aí depois começa a mostrar irritação. Se altera, inclusive. Porque esse preço, como é que você ousa? Que absurdo. Para depois... mas quem sabe se você mudar a situação? E aí vem um acordo, ou então não tem um acordo, vem abate, né, que é a melhor alternativa. Em caso de um acordo, não tem acordo. Então esse é um fenômeno bastante corriqueiro em negociações, que tem a sua explicação no modelo chamado modelo Kübler-Ross. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, em 1969, fez uma pesquisa, eu vou deixar aqui no final a indicação de leitura para vocês, sobre a morte, morrer, com pacientes terminais de câncer. No seguinte sentido, a pessoa tinha a informação, vou morrer daqui a 6 meses. Eu sou um paciente terminal, tenho 6 meses de vida. Aí, primeira fase, vem a de negação. Isso não pode estar acontecendo comigo. Para depois ficar com raiva, inclusive descontar nos médicos. Inclusive, ela diz no livro dela que quando os pacientes, nessa hora, são acolhidos com humanidade, com caridade, colapsa essa raiva e essa negação, é como se desfizessem, e a pessoa já entra direto nesse estado de negociação com Deus, se aproxima. E se eu fizer tal coisa, será que eu vou conseguir melhorar? Ou então vai direto para a depressão. Eu sou culpado, tudo que aconteceu eu tenho culpa disso, até chegar a uma aceitação final. Então esse estudo foi um estudo qualitativo feito com pacientes, nos anos 1969, anos 60 por aí, e aí depois foi publicado, e hoje é muito utilizado para falar em gerenciamento de mudanças. E se aplica à negociação. Se você olhar bem, esse fenômeno de negação ele existe e está bastante presente na mesa de negociações. Olha o modelo Kübler-Ross original. A primeira coisa que acontece é um choque. A pessoa tem aquela consciência de doença fatal, e aqui embaixo, ao longo do tempo. Aqui tem uma referência em inglês, mas eu separei para vocês uma referência em português. Negação, raiva, depois vem negociação, depressão, aceitação e um desapego. Aí a pessoa mantém uma esperança durante um certo período, foi o que ela detectou, e até que se desapega, e aí vai entre a vida e a morte, lá o finalzinho, a passagem está ali incluída no processo. Então, observa que na negociação acontece muito isso, a pessoa nega, se irrita, para depois vir negociar. Então espere resistência, sabendo que depois daquilo ali vem a negociação. Espere resistência. Então, qual é se a pessoa diz assim para você, poxa, eu não quero negociar com você não, então ela está fazendo o que ali? Percebe? Então assim, quem desdenha quer comprar. Esse é um ditado antigo que tem todo o fundamento, porque as pessoas, e o fundamento vocês estão vendo, ele é psicológico, a pessoa nega primeiro para negociar depois. Por quê? Porque negociar é sair de uma zona de conforto, que é o não, e para uma zona de esforço, que é para um lugar desconhecido. Então, as pessoas têm a tendência a preferir estar no seu momento de tranquilidade dentro da zona de conforto e não ir para a zona de esforço. E aí, quando se move do ponto A, zona de conforto, para ponto B, zona de esforço, tem todo esse atrito e aí vem esses processos psicológicos de negação, de raiva, de negociação. Futuramente, a Virginia Satir, que é uma psicóloga americana conhecida, expandiu esse modelo para outro modelo. Mas, basicamente, acontece isso. Com a autoestima. A autoestima cai ao longo do tempo. Se você olhar aqui o tempo, começa pela negação, vem a raiva, vem a negociação, a depressão e a aceitação. Mas a autoestima nunca volta a ser a mesma. Certo? Então, foi uma das conclusões que a Kübler-Ross, Elizabeth Kübler-Ross chegou. E aí, nesse outro livro do Cameron and Green, que é Making Sense of Change Management, que é um livro de 2004, ele aplica esse modelo a gerenciamento de mudanças.
Então a gente também passa por mudanças assim. Toda novidade na empresa, a pessoa, não quero... existe resistência à mudança. E esse modelo mostra bem isso, tá, pessoal? Então, olha, para vocês saberem mais, está aqui o livro, Elizabeth Kubler-Ross, sobre a morte e morrer, que descreve nessa obra o que se tornou um clássico de experiências de pacientes terminais. A obra dela foi qualitativa, baseada em entrevistas, né? Suas agonias e frustrações numa tentativa de encorajar as pessoas a não se afastar de doentes condenados, mas antes aproximar-se deles e ajudá-los em seus últimos momentos. Então, esse é um clássico da literatura, né, médica, mas que também foi adaptado para gerenciamento de mudanças. Ele foi expandido o conceito e vale a pena estudar porque se aplica bastante em negociações. Então, pessoal, gostaram? O que eu digo para vocês curtiram? Lembre-se do like e inscreva-se no nosso canal. Olha a minha ferinha aí. Ficou do outro vídeo, do vídeo de negociação. Assistam aí o canal. E tem um vídeo de negociando com crianças, que é um barato. Elas têm sempre muita coisa a ensinar para a gente. Então, um grande abraço e até o próximo.